Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o Pode Ser. Hoje com uma convidada muito especial, uma colega de profissão, de trabalho, de clínica também. Então nós estamos aí no dia a dia lidando com muitas vidas e é um prazer recebê-la aqui, a doutora Ana Carolina Halac. A Ana, ela é pediatra e hoje a nossa conversa vai ser muito sobre infância, família e um jeito mais humano da gente poder cuidar da saúde das crianças. A Ana, ela tem uma abordagem integrativa e muito acolhedora. O consultório dela de estudo sobre isso e ela defende muito cuidar de uma criança, é também cuidar do seu ambiente emocional e das relações ao redor dela. A gente vai falar sobre desenvolvimento infantil, sobre vínculos, sobre ansiedade, alimentação e também sobre a trajetória pessoal e profissional dela, que também é vice-presidente do Instituto Impactando Vidas, que realmente é um projeto muito bacana que ela vinha falando para a gente já nos bastidores. Ana, muito obrigado pelo seu aceite, muito obrigado por você estar aqui. É um prazer tê-la aqui com a gente no nosso podcast. Foi uma satisfação minha, eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais, né, tanto da pediatria, quanto do nosso lado pessoal, e com uma pessoa muito querida que é você, eu me sinto honrada, obrigada. Ah, que bom, Ana. E fala um pouquinho pra gente, então, pra gente começar. Quem é você fora do jaleco? Fora do jaleco? Fora do jaleco. É difícil essa pergunta, né? Uhum. A gente conseguir colocar em palavras, né, sobre a nossa essência. Bom, mas meu nome é Ana Carolina, eu sou daqui de Ribeirão Preto, sou mãe de José Pedro, de 1 ano e 5 meses, sou casada com José Renato. Eu tenho uma história de vida focada muito aqui em Ribeirão. Eu venho da medicina, né, assim como você, fiz pediatria, fiz neonatologia, e depois entrando um pouquinho aí nessa medicina integrativa, né, há 10 anos já, começando junto com a doutora Flávia, e integrando o nosso dia a dia aí com muito amor e carinho. Trabalho atualmente na clínica do Elevra, antes Geração Mãe, agora Elevra, e aprendendo cada dia mais, tentando equilibrar os nossos pratinhos, né, com os nossos pilares, o que realmente importa. A gente tenta todo dia, né, eu acordo de manhã e falo, e aí, o que tem para mim hoje mesmo? E vou dormir e sempre penso no que eu posso ser melhor no outro dia, o que eu fiz hoje que eu não deveria ter feito, ou que eu fiz com muito prazer e gosto de repetir no outro dia. Tentando aí essa nossa evolução pessoal, física e emocional. E isso com certeza você passa para as crianças e para as famílias que te procuram no consultório, né? Sim, essa abordagem integrativa, ela vai muito além da doença, né, Rafa? A gente não olha o paciente, é mente, corpo e espírito. Então você não vai lá e não vai tratar uma doença. Então quando a gente começa, eu começo desde o pré-natal. Então esse atendimento, esse acolhimento, essa conversa, desde antes do bebê nascer. Porque, primeiro, é um momento que a família tem de conhecer o profissional. E é um momento que o profissional tem de conhecer esse pré-natal para melhorar uma assistência ainda em sala de parto. Desde um olhar integrativo, respeitando as ideologias, respeitando a história, para realmente individualizar cada família. Então, esse olhar integrativo, humanizado, essa medicina funcional, ela impacta desde o pré-natal. E isso vai criando esse relacionamento, esse vínculo, mostrando a importância do médico estar presente na vida, mas de um olhar integral, literalmente. Corpo, mente e espírito, onde você dá valores não só para a doença. Então, você olha o paciente como um todo. E a hora que você faz isso desde o pré-natal, você tem um vínculo já com essa família. E aí essa criança nasce com outro potencial, com outro olhar. E aí você olha aí para os 1000 dias, que seria aí os 2 primeiros anos de vida, trazendo muito esse conceito do integral. A criança, ela está na janela de oportunidades. Esse é o momento de você aplicar tudo que você tem, todas as suas cartas naquela criança. Porque é onde ela vai caminhar para o topo dela, né, onde ela atinge um potencial genético. E aí você mostra esses pilares que são necessários para ser fortalecido, né, da parte mental, da parte social, da parte emocional, da parte física. Então é um conjunto. Que bacana isso aí. Acho que é importante, né, a gente trazer esses pilares dentro. A sua consulta é muito diferente da minha, que eu lido muito mais com os adultos. Sim. Né, mas eu acredito que a gente lidar com esses pilares, corpo, mente e espírito, não tem idade para isso. Não tem Né? idade. Claro que eu
é uma pergunta que eu sempre recebo: por que que eu escolhi fazer urologia? E com Aham. certeza você recebe isso também. Como que a pediatria entrou na sua vida? Foi na faculdade, antes, durante? Tá. Eu já venho de uma família de médicos, Uhum. então meus bisavós eram médicos, meu pai médico, meus tios médicos, meus avós médicos. Então, eh, já era natural da nossa família, então a gente sentava nas mesas, né, os assuntos sempre eram esses. Mas não tinha um pediatra. E desde pequena eu não queria ser médica, eu queria ser pediatra, que eu falava. Meu pai me teve muito cedo, com 19 anos, e na formatura dele eu tinha 6 anos, e tem essa filmagem ainda Você bem falando antiga, isso? o antigo: "Querol, o que que você quer ser?" E eu falava: "Pediatra", sem saber o que que era pediatria. E eu acho que a pediatria é uma oportunidade que a gente tem de fazer diferente, né, de você criar esse vínculo Sim, integrativo com a família na raiz. Porque sim, é muito mais fácil você constituir uma criança saudável do que você quebrar ou tentar consertar aquele adulto que já está quebrado. sim. Então, quando os pais, eles têm um direcionamento, facilita. Eu nunca me esqueço quando a minha irmã era pequena, e eu falo esse direcionamento, porque eu acho que a palavra do pediatra, ela impõe muito. Uhum. E aquilo me marcou muito no consultório. A minha irmã estava chorando muito, muito. E tinha um outro bebezinho que chorava muito também. E a minha mãe pegou a minha irmã no colo e acalmou. E eu lembro, e eu era muito intrometida quando era pequena nesse sentido, eu falava assim pra mãe: "Mãe, você tem que pegar o nenê". E ela falou: "Não, o pediatra falou que eu não posso pegar, que ele tem que acostumar chorando". E eu só tinha 7, 8 anos naquela época, e isso me marcou muito. Como que o pediatra tem tanta voz ativa assim para Sim, alguém? Então, o quanto é importante a gente ter a nossa postura. E o quanto é importante, nós buscarmos, o profissional que fale a nossa língua. Porque se você vai ler um livro sobre o capitalismo, hum, ou sobre economia, você tem que saber se o autor do livro ele é capitalista ou socialista, porque a mensagem que esse livro vai te passar vai condizer com com as suas certeza. condutas ou não. Se você busca uma opinião religiosa, você precisa saber se é um padre, se é um pastor, se é um budismo, se é o espiritismo, porque a resposta também vai influenciar nas crenças, né. E o pediatra é a mesma coisa. Então quando você procura o pediatra, é muito importante você saber, o que que ele pensa, Sim, qual é a linha que ele tem, porque tudo isso vai com influenciar certeza, nas condutas que ele vai estar te com apresentando. certeza. E na medicina integrativa, que ainda é muito nova, e não desmerecendo a nossa medicina tradicional, que é a nossa mãe inclusive, Hum, mas as pessoas ainda têm um preconceito em sim. relação a isso, porque eles acham que o integrativo é muito místico, e não é, né. Uhum, É você olhar por outro ângulo uhum. só, essa visão. Eu vejo que, assim, com as mídias sociais, pegando um gancho do que você falou, a gente busca muito, se identificar com aquela pessoas que a gente procura ajudas profissionais. Sim. Você como médico, eu como médico, a gente também olha outros profissionais quando a gente precisa de um auxílio. E com certeza aquilo que a gente também divulga nas nossas redes sociais atrai aquelas pessoas que também compartilham daquelas ideias, Sim. compartilham daquelas atitudes, compartilham daquilo que realmente você traz para elas como não como uma verdade absoluta, mas como algo que você segue. Uhum. E eu vejo que a medicina integrativa ela já está muito embutida em nós, que temos essa visão mais ampla da situação de uma família, de um paciente, de uma Sim. criança, ou mesmo dos pacientes que me buscam, porque eu gosto de olhar um pouco do que envolve aquele problema que está acontecendo. Porque tratar a doença é muito fácil às vezes para Uhum. nós. É remédio, é cirurgia, é algo. Mas tratar um contexto geral que integre todos, que muitas Uhum. vezes vai integrar a esposa, vai integrar os filhos, Sim. é muito mais difícil, vamos dizer assim, Muito né, mais exposto, muito né. mais exposto, E você exato. sabe, Rafa, eu acho que, às vezes eu recebo essas perguntas, assim, eu tenho uma caixinha no Instagram, né, Hã, sobre as perguntas, e eu coloquei a Carol, a pediatra mãe a responde, pediatra também responde, no hã. sentido de ter a visão da pediatra e da mãe também, que são Sim. coisas diferentes. Mas, me perguntam muito: "Você tem medo de expor a sua vida? Você tem medo de expor seu filho ou seu marido?". Uhum. E eu acho que hoje em dia, é muito importante a gente saber se posicionar. E esse posicionamento na mídia, é claro que eu não vou expor meu filho na parte íntima dele ou meu Sim, casamento na parte íntima, mas eu vou expor o que eu quero passar o recado. sim. E hoje em dia, um dos pilares muito forte para mim é a família.
E essa questão da família, ela precisa ser colocada, né? Concordo. Porque é o que eu acredito. E hoje em dia, muitos adolescentes, muitos jovens, ou na verdade todo mundo se baseia muito nas redes sociais, o que você está vendo, Sim. a ideia que você está comprando. Então, eu acho importante a gente ser condizente, obviamente, com o que a gente acredita, então, nas nossas ações, nas nossas postagens. Então é isso, assim, a gente acaba ficando muito exposto, mas a gente, obviamente, expõe o que a gente quer, Com certeza. né? Então, tem que ter um equilíbrio em relação a isso, mas na integrativa ela já traz muito isso mesmo. Sim. Essa exposição verdadeira, sincera, Sim. né? E quando a gente fala um pouco dessa parte integrativa, né, Ana, aonde você foi se identificar mais, então, com essa medicina integrativa, com a pediatria integrativa? Qual que foi o seu A minha contato, assim? mãe, Rafa, na verdade, a minha mãe era enfermeira. Hã, E a minha mãe traz muito essa parte mais humanizada, tá. sempre trouxe, né, esse olhar da humanização, do cuidado com o paciente. Então eu acho que ela foi plantada essa semente lá atrás. E aí eu vinha sempre com algum diferencial, com alguns cuidados, era sempre algo que desde a faculdade me alertava, na residência, Uhum. era muito mais forte de um lado, né, olhar com cuidado, mas ainda muito imaturo. Eu não tinha ideia do tamanho, do que realmente representava a integrativa, Sim. sem falar em humanização, tá? E aí eu conheci a doutora Flávia, veio a Rafaela, uma nutricionista que nos apresentou, e na época veio o doutor Laí Ribeiro, que para mim foi o que realmente me apresentou toda essa a área da medicina integrativa, e na sequência, então nós fizemos uma pós de 2 anos com ele, e depois, na sequência, mais 2 anos com a doutora Carmela Pedalino, fazendo a pediatria integrativa. Certo. Então, foi assim essa história, começou com a minha mãe plantando uma sementinha, mas sem ser médica, olhando para esse olhar mais da enfermagem, com esses cuidados, e depois me aperfeiçoando no que realmente Uhum. era a medicina integrativa. E puxando um pouco do gancho, eu quando eu falo de ser mãe, é um assunto um pouco mais delicado, né, assim, porque na prática é muito diferente da teoria. E quando a gente se torna mãe, quando eu me tornei mãe, os pacientes sentiram muito mais empatia, porque eu falava a língua deles, sem Sim. ser a versão pediatra integrativa, Uhum. mas a versão mãe também. Então isso foi muito interessante para minha história. E aí, o que eu mais aprendi, que eu sabia mais antes de ser mãe, eu sabia muito mais. Eu sabia realmente como acalmar uma criança, Uhum. eu sabia falar para a mãe se acalmar nos momentos de turbulência, eu sabia como fazer uma criança dormir, eu sabia como controlar uma birra. E aí, a hora que a gente se torna mãe, a gente entende que o amor que a gente tem cancela qualquer certeza. E cancela. Você vai ver, um dia em breve você será pai também, se Deus quiser. Deus abençoe, sim. E você vai ter essa experiência, sabendo que teoria e prática são São totalmente totalmente opostos, opostas, né. mas que foi fundamental para que essa medicina integrativa, para que essa pediatria integrativa se tornasse mais empática. Ô Ana, e dentro da sua área, né, profissional e seu desejo de ser mãe, eles sempre foram muito entrelaçados? Sempre Ah, foram sempre. intensos ao ponto dos Foram. 2 serem equiparados? Foram muito intensos. E eu tive 2 complicações, em 2022 eu tive uma gestação natural numa trompa, e aí eu precisei operar, né, então eu perdi uma trompa, e aí 6 meses depois eu engravidei de novo natural na outra trompa, então eu perdi as 2 trompas, e aí aquele desejo de ser mãe foi por água abaixo. Foi quando inclusive a minha fé no sentido literal de consciência mudou. Eh eu me voltei realmente para Deus de uma forma como eu nunca tinha vivenciado, no acreditar. Então eu precisei passar por uma dor muito forte, do amor de querer ser mãe, de ter essa maternidade aflorada, para me entregar. E aí, eu passei por um processo de fertilização, onde eu tive 6 embriões, e eu consegui, né, hoje o meu filho José Pedro, e ainda mais as minhas Marias me aguardando agora, que tenho mais 2 embriões, são 2 meninas. Então, é isso, assim, são processos nas São todos nossas vidas, processos. são Mas que processos. com certeza hoje te leva a ter esse olhar diferente com as Ah, sim. famílias, com as crianças. Você acha que depois que você se tornou mãe,
a medicina integrativa fez muito mais sentido do que era somente na parte prática. Muito mais sentido. Quando a gente entende, né, que o olhar para o paciente, né, ele é um conjunto, ele não é só o peso, não é só a altura, né, não é só aquela puericultura básica, né, que Sim. envolve um ambiente, que esse ambiente, a epigenética, faz muito mais sentido a gente entender aquilo, porque é aquilo que vai justificar uma doença, né, energeticamente falando. Então, com muito embasamento científico, com muito estudo, a gente consegue equilibrar esses pilares de uma criança. E a gente tem que entender que nós somos o pré-frontal deles por Sim. muito tempo. Então é muito importante a gente olhar para os pais, como que está a saúde dessa família, porque isso vai implicar diretamente no emocional dessa criança que está sendo constituída. Com certeza. Ô, Ana, acho que a gente tem um pilar muito essencial na nossa vida, e eu compartilho com você disso, que é a família. Eu vejo isso como algo. Eu não consigo me ver fora de uma família, Sim. porque tenho os meus pais até hoje, irmã, tenho um embasamento de fé muito grande, né, de cuidados, de crescimento pessoal, enfim. Então, esse vínculo familiar com certeza é um ponto essencial na vida de uma criança, no seu desenvolvimento, desde o momento que você a recebe, no parto, até o momento que você a acompanha. Desde Com certeza. intraútero. Desde Desde tudo. intraútero. A saúde e nutrição materna, para você ter uma ideia, ela vai falar muito sobre os riscos de saúde e nutrição da vida dessa criança, principalmente nos 1000 dias, que é aquele período da janela de oportunidades. Certo. Então a gente traz muito essa consciência para os pais, o quanto é importante, né, essa participação ativa, obviamente do pai de uma forma secundária e da mãe principalmente ali. Então é um conjunto, né, e esses pilares eles precisam ser preenchidos, porque vai respingar em algum momento nessa criança. Então a saúde mental hoje em dia é muito importante. E aí volta naquela frase, é muito mais fácil você criar uma criança saudável do que você querer consertar um adulto quebrado lá na frente. E hoje em dia a gente está vendo, né, o quanto a saúde é importante. E saúde mental, eu falo que é uma doença pediátrica, porque ela é uma doença pediátrica que se manifesta na fase Depois. adulta. Então, é muito importante a gente cuidar dessa saúde, principalmente atualmente, né, que a gente tem Sim. tantas informações, tantas questões associadas com tela e com drogas, com vícios. Então, quando a gente tem uma base muito forte, você tem estrutura para aguentar esses pilares que muitas vezes vão ser balançados em alguns momentos, né? Na primeira infância, na pré-adolescência, que é aquela fase do Rubicão, na adolescência em si. A criança, a gente pensa que ela começa um desenvolvimento com 4 anos e termina com 25. Esse desenvolvimento emocional, cognitivo. Certo. Então, o quanto é fundamental elas terem uma base. Quando a gente fala em saúde, eu não estou falando que saúde é o oposto de doença. O que eu falo em saúde é você ter o discernimento e você ter condições de escolhas. Isso é você ter saúde, né? Então é isso que a gente precisa promover nessas famílias, esse conhecimento. E entendendo que pilares vão ser nutridos. Então você tenta um pilar na gestação. No meu caso, eu tive uma gestação com restrição de crescimento, então teve um pilar que ficou ruim, então eu vou garantir o próximo, o parto. Não consegui ter um parto normal, então vamos tentar a amamentação, que é um outro pilar. Não deu certo a amamentação, vamos para o pilar nutrição, pensando em introdução alimentar. Não deu certo, vamos para um próximo. Sempre tem algo que a gente possa estar resgatando e Sim. construindo esses pilares para fortalecer Sim. essa criança. E esses pilares são os pilares dentro esses 1000 dias que você falou? Os 1000 dias é a nossa janela de oportunidades, Rafa. Tá. Ali é que onde você vai estar direcionando o potencial genético de cada criança, né? Desde do pré-natal até os 2 anos de idade. É o período de maior desenvolvimento do sistema nervoso central. Ele é o pulo do gato, ele é o coringa. O que tem um cientista que ganhou o prêmio Nobel da Economia no ano 2000, que é o James Hoffman. O James, ele fala que não existe investimento maior do que você investir numa criança. É o maior retorno que você vai ter. E quando você fala dos 1000 dias, esse é o momento. Então, se tem algum período, os 1000 dias, ele É ali. é ali, né? A receita do bolo É ali.
É ali. Ana, e é algo muito, assim, engessado ou são várias maneiras de você tratar nesses 1000 dias, são pilares Da a medicina a cada gente não, mês? se não for É, ortopedista, você não pode não falar tem, né, engessado, né. engessado, é. Então a gente tem que nutrir esses pilares a todo momento. Então você tem o pilar mentalidade, você tem o pilar nutrição, Uhum. e é muito importante você ter esse olhar integrativo para tudo isso. Tá. Então, existem suplementos que você tem que dar para o bebê desde o nascimento. A gente precisa entender que cada criança tem as suas particularidades, né. Sim. Então, a minha mãe foi diferente da sua. Uhum, A minha gestação, a sua gesta da sua quando a sua mãe gestou foi diferente da minha mãe. uhum. Então, o meio ambiente uterino foi diferente, então as necessidades são diferentes. Então é muito importante o pediatra ele conhecer esse passado, inclusive do pré-natal, para conseguir orientar de uma forma coerente, consistente, né, esse caminho. Então existem exames a serem feitos ainda no primeiro ano de vida, então é um trabalho multidisciplinar, justamente para que cada família atinja esse potencial. Que bacana. E os pais conseguem aderir a tudo isso ou eles ficam ansiosos com tudo isso daí? Eu acho que quando é construído esse vínculo, Rafa, desde o pré-natal, é muito mais fácil de Mais você fácil. lidar, das pessoas entenderem, sabe por quê? Porque eles estão vendo a diferença. E eu Uhum. até gosto de pegar, às vezes, famílias que tiveram uma experiência sem ter esse olhar integrativo, porque daí eles Tá, já estão buscando. Porque as pessoas já estão cansadas de ir lá e dar o antibiótico, dar o corticóide, dar isso. Eles querem entender um pouco da raiz, da onde está vindo. sim, E a hora que você faz diferente, que você começa a mostrar que a receita do bolo, sim. né, é um conjunto de fatores que sejam os pilares, desde a parte nutricional, da parte de estímulos, né, o grounding que é tão importante. Quando os pais eles adquirem essa consciência, é muito mais fácil. Uhum. Então eles buscam por isso, eles acreditam nisso, eles conseguem ver na prática. Então desde o pré-natal tem esse olhar integrativo, então fica muito mais leve, muito mais fácil da gente apresentar, de ter uma conversa. Você não tem que ficar provando nada, porque ele tá Sim, vendo o que tá acontecendo. sim. É o dia a dia, é o metabolismo melhor, é aquela criança que se destaca. Eu sempre escuto assim: "Ah, mas a amamentação, por exemplo, nossa, mas o Joãozinho mamou leite de vaca, ou mamou o leite da fórmula, ele é super inteligente". Eu falo: "Pois é, se tivesse mamado o peito seria um gênio", sabe. Sempre tem uma coisa para melhorar. Então, é sobre isso, a gente precisa levantar uma bandeira, a gente precisa sim orientar, a gente precisa estudar, e tá sempre Uhum. trazendo aí o que tem de As melhor. novidades, né. Para cada É, família. eu vejo muito isso, principalmente como eu lido muito com as questões da infertilidade masculina, e vocês passaram por um processo de fertilização in vitro, o quanto os casais vêm muito fragilizados quanto a isso daí. Quanto uma visão muito direcionada a um único exame, a uma única coisa a se fazer, Sim. ou olha, não tem nada a se fazer para você, procure logo Uhum. uma clínica de fertilização. Sim. E muitas vezes a gente muda alguns pilares e na prática, alguns casais até que passaram por um processo de FIV, mas que em um segundo momento, num olhar que eu gosto de ter um olhar mais amplo da situação, Uhum. engravidaram naturalmente, por exemplo. Então, a gente consegue aplicar muito disso tudo que você está falando, não só na sua infância, né, a Sim. gente consegue aplicar na vida adulta, mas é muito melhor a gente partir pelo início, Pelo do que início. modificar Pois é. aquilo que está quebrado no futuro. Então, isso é muito importante, principalmente para os pais que estão nos assistindo, Sim. para quem está nos ouvindo, que essa questão da medicina integrativa não é nada que vem da nossa cabeça, Não. né, não é algo Não. que fica no submundo da coisa. Tem fundamento, né, tem exercícios para que isso seja feito de uma maneira É. totalmente eficaz e tem profissionais que, né, com certeza lidam com tudo Sérios, isso. né. Sim. Lá no Elevra, principalmente, né, acho que Nós a somos em vinte e o cinco profissionais. pensamento lá é É. unânime quanto a isso, Todo né. mundo falando a mesma língua, né, as Exato. pessoas nivelando os cursos em Aham, relação, não só porque é modismo, mas aham, realmente entendendo, né, o que é certeza. a medicina integrativa, cada um com a sua expertise, Sim. cada um dentro da sua área, complementando o outro, e eu acho que é isso, porque cada um traz um pouquinho e vai abastecendo esses pilares, né, Uhum. que tá moldando esse ser aí que tá em É. desenvolvimento. É muito legal, porque a gente acaba cuidando de pessoas mesmo, não de doenças, Sim, de né. Você pessoas. cuida aí dos pequenininhos que vão crescendo, É, das famílias, né, e nós muitas vezes dos adultos também, sim. né. E eu vejo muito esse seu cuidado, Ana, porque eu falo até pra Giovana, minha noiva, né, eu sou um admirador da sua postura, assim, né, Obrigada, eu Rafa. gosto muito da maneira como você lida. Quando eu entrei no seu consultório eu fiquei encantado, assim, Aham. eu me imaginava criança É. brincando ali,
Gente, às vezes ela vai com aquela corujinha do Harry Potter, Ah, de devia ter virgens, vindo né, hoje. que é muito legal. Então, eu fico É, imaginando como a criança chega, como que os pais chegam é. ali. Então você tem uma postura que realmente traz, para as pessoas um conforto do profissional que eles buscam, mas muito além disso, né, da pessoa com que eles vão encontrar. É, Então esse encontro ele é importante na parte médica, profissional, sim. porque que chegam muitas vezes fragilizados, querendo às vezes um acolhimento, como você traz E é ali. sobre isso. Quando a gente teve a ideia, né, do consultório, foi aquele consultório, sem mesa, né. Uhum, Eu procurei fazer algo que realmente fosse encantador, no sentido de deixar as crianças muito à vontade, sem aquela coisa de não pode pegar aqui, não pode pôr a mão sim. ali, então tem aquela brinquedoteca que eu trago aquele hospital, onde eles É, têm a bonitinho. oportunidade de brincar ali, Aham. todas as crianças gostam daquilo e era meu sonho quando eu era pequena ter um espaço Tem um espaço daquele, daquele. financeiramente não era nem possível, né, era inatingível para mim. E hoje eu posso proporcionar isso, né, nos atendimentos, é incrível. De certa forma, a gente traz um pouquinho da parte lúdica, sem ser muito infantilização, né, porque, eu preciso ter uma postura de seriedade, né, não dá para eu ficar fantasiada o tempo inteiro e falar, né, assim, sobre ou dar uma bronca ou a importância de uma vitamina fantasiada de fada, né, não é só assim. Uhum. Mas você trazer, né, essa brincadeira com a criança, você sentar e brincar no chão por muitas vezes eu não examino na maca, eu fico no chão com eles. Então a gente vai, eh, trazendo, né, conquistando de certa forma. A família, porque tem o cafezinho, tem sempre algo muito especial. Hoje em dia com a internet a gente consegue, individualizar mesmo o Sim. atendimento. Então, por exemplo, eu sei uma paciente que gosta muito do tal do Super Coffee. Não sei Uhum. nem se eu posso falar aqui marcas, Ah, mas enfim, pode, sem foi falado. problema. Eu também gosto. E aí, eu sei que ela gosta, então no dia que ela vai sempre tem lá o super coffee que ela toma, então ela se sente muito acolhida com isso, Sim, né. Eu sei, enfim, a gente vai olhando cada detalhe, para que realmente seja uma experiência. As pessoas hoje em dia, Rafa, buscam por com experiências, né. certeza, Não é só um atendimento ou mais um certeza. atendimento. Obviamente tem que ter um resultado, né, tem que ter causa e consequência, mas essa experiência tem que acontecer, Sim, né. Então é um sofazinho, você já viu, é uma cadeira, não tem esse distanciamento, como é um bate-papo que a sim, gente está sim, aqui. Então acho que quebra muito essa questão do jaleco. sim. É uma proximidade você cria, né, Sim, com as crianças, com os casais que buscam a gente, com os homens sim, que buscam a gente. sim, E eu acho que essa proximidade, o mundo tem se perdido isso, né, essa conexão, essa parte mais pessoal, de conversa, de crescimento, de desenvolvimento. E eu vejo que o que você desenvolve ali, só de entrar naquele consultório lá já é algo diferente. Não é uma mesa, uma cadeira e 2 cadeiras ali para a mãe ou para a criança, né. A sim, criança chorando porque a gente vai colocar o estetoscópio gelado. Então, não ali tem. você já quebra um pouco dessa questão do jaleco branco, que a criança, a hora que olha, ela Sim, vai achar que ela vai tomar uma injeção, é. enfim, né. Então é Não muito tem isso, bacana entre isso. bolhas de sabão, né, que vai É, fazendo, as brincadeiras, então eu considero como um atendimento mágico, assim, e eu tenho essa resposta, né, visto a fidelização dos pacientes. sim. Então, eu começo muito no pré-natal e a hora que vai vendo, as consultas são mensais até 1 ano, depois vai espaçando, a Uhum. hora que vejo, assim, eu tenho pacientes já de 12 anos Que estão e lá com você. que tá comigo desde né, do pré-natal, então isso é uma satisfação imensa, É, assim, eu fico muito feliz. que bacana, Ana. É, Ana, eu vejo muito, né, o Instagram, a gente é muito conectado, assim como eu, você também, e eu vejo muito que você busca também o seu desenvolvimento pessoal, sim, espiritual, importantíssimo sim, isso. Por isso que você tem até um projeto, né, participa de um projeto chamando Impactando Vidas, é isso? isso. O que é esse projeto? Fala um É, pouquinho pra gente. quando a gente esse projeto surgiu com a Lucélia, inclusive no consultório. A Lucélia é uma paciente e que virou amigas e hoje sócias em projetos, e eu vice-presidente do instituto no qual ela é presidente. Uhum, E a gente acredita muito nesse olhar da criança. E eu acredito muito que a gente precisa transbordar o que a gente tem. Então, você trabalhar com criança, que é a futura geração, é uma geração que está vindo. Então, quando a gente olha para essas crianças, a gente precisa apresentar a luz. Elas vivem muito no escuro, Rafa, né, muitas crianças que estão em vulnerabilidade social. Então esse projeto vem justamente para trazer luz e com real impacto, com consciência, com metodologia, para que realmente elas possam transbordar o que foi absorvido. Então,
São várias parcerias que tem, enfim, várias pessoas entre Instituto Eurobike, Instituto Luz, Augusto Cury, enfim, buscando sempre constituir e fidelizar pessoas para que possam impactar essas vidas, né? Que é tão importante. Então, quando você apresenta o belo, você dá repertório para a vida delas. Então, é o que a gente acredita. Através de uma metodologia sistêmica, a gente traz essa conscientização, mostrando que é possível, principalmente para elas que têm essa vulnerabilidade desde o nascimento. Que bacana. E já tem projetos sendo feitos? Vocês já estão ativos com projetos assim? Temos Existe uma maneira que as pessoas podem apoiar ou Temos ajudar? vários projetos, o Impactando Vidas tem Instagram, depois eu deixo aqui Uhum, com vocês. E frequentemente, com metodologia, a gente não faz projetos aleatórios, a gente busca impactar essas vidas atualmente no orfanato aqui em Ribeirão sim. Preto. Então, sempre tem alguma ação social. Obviamente, em todas as datas, né, comemorativas sempre tem, e pós a data, porque essas instituições, nas datas comemorativas, elas sempre têm as doações. E depois das datas, eles ficam abandonados. Então, sempre precisa ter realmente alguém para estar ali por trás, dando suporte e que realmente querendo mudar algo. Então, existem muitos projetos que estão em andamentos, alguns aguardando as verbas, né, mas que para que isso, que é o terceiro setor, possa ser fomentizado e realmente surgir aí um impacto real. Que bacana. Acho que é muito importante a gente também oferecer para a sociedade algo É. que a gente também somos privilegiados de muitas vezes ter. Rafa, a gente tem que A transbordar, gente tem que sabe? levar. Quando a gente Concordo. fala em desenvolvimento pessoal, a gente precisa criar nossa roda da vida. Quando a gente cria uma roda da vida, as pessoas me perguntam, como que você conseguiu mudar? Porque essa Carol hoje que existe, obviamente ela foi construída, né, Com certeza. por experiências, por crenças. E chegou um momento da minha vida que eu olhava e falava, gente, eu tenho a sensação de que as coisas não fluem, que não vai, Uhum. ou que fica sempre na mesma. Então, eu coloquei um círculo, fiz um alvo e desenhei uma pizza. E aí eu fui escrevendo minha parte social, meu pilar religioso, meu pilar familiar, meu pilar maternidade, meu pilar amigos, tudo que era importante. E eu fui dando nota. E aí, a hora que eu ligava os pontos, eu via que essa roda que tinha que girar, ela não girava. Porque eu sempre estava dando uma atenção especial em pontos específicos. E o meu pilar social sempre ficava muito baixo. E eu não sabia muito o que ajudar, o como ajudar e como realmente impactar de verdade, né. Não estou dizendo que as pessoas que ajudam, por exemplo, em semáforo, alguém próximo, não vai ter Não algum está impacto. impactando, né? Vai estar de alguma forma, mas a gente sempre pode fazer mais. Então, foi muito nessa questão de eu alinhar esses pilares que veio essa ideia, né, e algo cresceu, enfim, hoje é um legado, né, então está sendo incrível, uma experiência maravilhosa e um crescimento pessoal também, É muito muito importante. satisfatório, né, a gente poder É, é ajudar e incrível. auxiliar, né. Acho que é muito do que a gente sente no Uhum, consultório também, sim, é né, isso incrível. tudo. Mas eu acho que é importantíssimo a gente também doar um pouco daquilo que a gente tanto tem, né. Com certeza essas crianças são crianças que muitas vezes não têm nem uma família, não tem uma Não, estrutura, não tem nada, então não. você levar um carinho, levar amor, muito mais do que levar brinquedo, muito Sim, mais do que fazer uma festa, mas é. é o que você falou mesmo, é preenchê-los, né, é dar um pouco mais, é transbordar na vida dessas pessoas algo que É transborda dar na luz, gente. Rafa, é você mostrar luz para quem vive no escuro, entendeu? Se você vive no escuro e você não conhece a luz, você não consegue sair dali, porque Sim. você acha que aquilo é a sua vida. A hora que você faz um evento, que tem uma metodologia, que tem um propósito, que realmente vai impactar essas crianças Uhum. de verdade, que vai mostrar que elas podem sentar em outras mesas, que elas podem ter um repertório, tudo muda. Sim. É incrível. Ô Ana, e dentro dessa sua transformação pessoal, profissional, em tudo que você viveu na sua vida, qual foi, assim, o momento mais difícil que você se viu no escuro mesmo, dessa sua jornada toda? Quando minha mãe teve um AVC, Rafa, com 49 anos. E isso faz 13, 14 anos já. E aí, foi um momento bem difícil, porque eu tinha acabado de passar na residência em Campinas, né, eu estava na Unicamp Uhum, e eu precisei largar tudo. Eu precisei largar tudo e eu tive que voltar uhum. para Ribeirão para ajudar financeiramente com os cuidados.
E aí foram 2 anos da minha vida que realmente eu fiquei muito no escuro, assim, porque eu não estava fazendo o que eu gostaria, eu tinha passado numa residência que era o meu sonho, Uhum, né, e aí eu não consegui. E aí eu precisei voltar a trabalhar em plantão, trabalhar em rodeio, trabalhei, de porta em porta, assim, fazendo 1000 coisas, uhum. não só na medicina, tá, eu fui garçonete já, enfim, tudo que aparecia eu fazia. Pegava uns biquinhos ali, outro Tudo que aqui. aparecia eu fazia. Então foi um momento muito difícil da minha vida, mas que foi fundamental, né. Hoje eu entendo muitas vezes, as ondas que a vida traz, Sim. né, esses 360 que Uhum, precisa acontecer. Aí depois disso eu voltei a estudar, foi quando eu entrei na USP, e aí eu concluí, assim, a pediatria aqui no HC em Ribeirão, mas foi um momento difícil, assim, porque eu tive que começar do zero, e uhum. depois, entrar numa residência um pouco mais velha do que muitos entravam, foi bem desafiador. Tendo que trabalhar, porque mamãe estava com condições ainda do AVC, então, além de eu dar os plantões da residência, eu precisava trabalhar para fora, e tendo que alinhar os planetas para conseguir fazer Sim. tudo isso. Ó, foi difícil, Mas Deus transforma o foi bem final sempre, difícil. né, das Sim, situações. sim, A gente às vezes tem um pouco de receio de falar por onde a gente vai caminhar, mas pode colocar o seu pé que a estrada ele vai te alinhando, né. Às vezes não literalmente. vai ser aquela estrada totalmente ampla, às vezes um caminho Sim, mais estreito, mas que hoje te ver aqui e você lembrar disso tudo, onde você sim, é chegou, uma quem você é, conquista. né, Não, o que você hoje está trazendo para a gente, compartilhando, e isso com certeza existe alguém ou um paciente que não sai do seu coração quando você lembra dessa história, que você consegue linkar e falar assim: "Poxa vida, aquilo ali também me modificou ao longo do meu caminho". Tem algum paciente que você lembra, alguma história, assim, que te impactou? nessa jornada Toda. toda, sem ser da pediatria, Sem ser da pediatria, um paciente é algo que te marcou. tem. Eu dava plantão em Porto Ferreira, e lá chegou uma mulher com um AVC, Ó, igual da minha mãe, e o quanto, o tempo, né, corria, né, assim, que poderia modificar a história dela. E as coisas aconteceram, eu dei o melhor do que eu podia naquele plantão com aquela, né, com a dona Vera. E eu dei o melhor do que eu podia, a dona Vera na época tinha 52 anos, foi um AVC gravíssimo, e eu lembro que, era um caos, assim, a regulação médica pra gente conseguir, ainda mais, eh, quando a gente tá aqui dentro do HC é uma é coisa, né, uma quando a coisa, gente exato. tá fora, né, é outra. Conseguir as terapias, conseguir o tratamento, enfim, hoje a dona Vera anda, fala, conversa, e eu fico muito feliz e orgulhosa, assim, porque o Bacana. o desfecho dela poderia ter sido outro, né. Outro. E ela realmente, eu tinha um contato com ela ainda um tempo Bacana. atrás, enfim, não sei como que ela está hoje, mas ela ficou muito bem, né, Bacana. ela foi uma história que me marcou. São histórias que nos marcam mesmo, né, não É. tem jeito. E com certeza, Ana, é isso que você quer deixar, principalmente quando os pacientes vão ao seu consultório, as famílias vão lá, e qual que é o sentimento que você quer que aquelas pessoas que te buscam, as crianças, elas saiam do seu consultório? O que que você quer deixar como o seu legado também? Primeiro eu sinto muito gratidão, assim, porque eu agradeço muito a Deus, né, Deus fala muito na Bíblia 365 vezes, né: "Não temeis, estarei contigo". Uhum. Então eu agradeço muito a Deus pelos pacientes a confiarem no meu trabalho e estarem presentes ali. Eh, eu tenho uma devolutiva, assim, deles em relação à confiança, em relação à presença. Eu sou muito feliz com esse nicho que eu construí, com essa comunidade de mães que eu construí, porque a gente realmente faz a diferença, não só eu, mas nessa comunidade, uma apoiando a outra, uma trazendo a experiência. Então, é isso, assim, eu sou realizada, Rafa. Esse é Se o eu mais olhar importante. eu olho para trás, assim, ou eu acordo de manhã, eu falo: "Não é trabalho isso que eu vou fazer", assim, eu amo o que eu faço, e eu vou pra eu deixar o meu filho em casa de 1 ano e 5 meses, né, querendo a minha presença. Eu amamento ainda. Deixar o meu marido em casa e sair, e ir feliz e tá tudo certo, a gente tem que amar muito. Então, Tem. amar a nossa profissão
como é importante. É importantíssimo. Acho que essa sensação de realização é o que nos move É. muito mais que qualquer outra coisa, Sim, o seja dinheiro é dinheiro ser consequência, consequência, tudo o vira dinheiro é consequência do seu consequência. É, trabalho, de tudo aquilo que a gente faz. Isso eu estava comentando com os meus pais essa semana, como eu sou realizado naquilo que eu escolhi dentro da profissão. isso. Então é uma satisfação você poder ir trabalhar. Às vezes Sim, você tira uns dias de férias, uma coisa que é normal a gente tirar, mas você às sim, vezes sente saudade de estar ali, sim, trabalhando, ajudando, né, e muitas vezes, e quantas vezes nós que somos ajudados, por uma história, por um sim. paciente, por um momento, por uma situação. Sim, as conversas num consultório, elas viram uma terapia, né. Então com uma consulta ali dura 1h15, 1h30 às Uhum, vezes, e são trocas, né, uhum, principalmente agora eu como mãe, sim, e elas vão falando e eu vou trazendo, uhum. e elas vão colocando situações reais, e eu vou trazendo o meu lado pediátrico e meu lado mãe, é uma troca. É Às vezes você aprende com as mães incrível. que vão Não, lá. eu aprendi demais, demais. "Nossa, eu não fiz isso, eu vou fazer". Aham. Tá certo. Aham. "Ah, doutora, não é assim, vamos tentar de outro jeito?" Eu falo: "Claro que vamos, mas o que que você fez que deu certo mesmo?" E é assim, e é uma troca. Eu sou muito feliz, eu sou muito nossa, eu sou muito feliz. Que Eu bom, sou Ana. muito feliz. Isso é muito gostoso a gente ouvir, porque são histórias que a gente quer trazer aqui no Sim. podcast, e ao mesmo tempo orientações de profissionais como você, de pessoas que e de pessoas também, né, que levam muito mais do que a sua profissão ou o seu dia a dia de: "Ó, o remédio é esse ou aquele", mas é passar o que você é por inteiro. E com certeza quem está te ouvindo está sentindo isso daqui aqui, e com certeza no seu consultório vai sentir muito mais. Uhum. Gente, o consultório dela é lindo, quem quiser conhecer, eu adorei. Já sou adulto, mas gostaria de ter tido um pediatra dessa maneira. Ana, a gente está indo para algumas perguntinhas finais que eu vou fazer para você, que você possa aí, dar algumas dicas para as mamães e Tá. para todos que estão nos ouvindo. E fala para mim, um livro que toda mãe deveria ler. Bésame mucho. Pésame mucho? Aí, tá aí uma dica, esse eu não li. Vale a pena para os maridos também? Vale. Vale. Tá ótimo. Então tá aí a dica da Ana É. para vocês. Ana, e um hábito simples assim que transforma a infância? A presença, Presença do papai e da mamãe ali a junto. presença. Com certeza a Com presença. certeza. É ótimo, Ana. E uma palavra que define a sua missão hoje? Nossa, amor, Rafa. Amor. É, gente, coisas intensas e palavras realmente que É, fazem sentido. amor. E Ana, para a gente poder encerrar, vou pedir para que você nos deixe alguma frase, algum sentimento, que guie a sua vida e alguma orientação, algo que você queira dizer para todos aqueles que estão nos ouvindo, para os pais, para os filhos. Eu acho que a gente tem que buscar a nossa melhor versão em todos esses pilares que a gente fala que são tão importantes, né, desde a hora da parte da mentalidade, da nossa espiritualidade, a gente buscar ser verdadeiro, a gente buscar, saber se posicionar, a gente buscar Deus acima de todas as coisas. Eu tenho comigo que é sempre Deus, família e trabalho. Eu procuro sempre ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje, então amanhã o que que eu posso fazer pra realmente para melhorar, o que que eu estou deixando na vida no sentido de legado mesmo, o que que é importante. E as pessoas elas precisam ter essa consciência, né, que o extraordinário é o simples, né, é o hoje. Muitas vezes, eu sempre paro para pensar: "Se hoje fosse o último dia da minha vida, né, o que que eu faria hoje de diferente do que eu fiz?". Então a gente procurar, ter empatia, a gente procurar ser educado, a gente procurar olhar um pouco para o outro, Uhum. sem um viés, a gente procurar, o respeito, a gente procurar amor, a gente procurar Deus no que a gente está fazendo todos os dias. Eu acho que é isso. Ótimo, Ana. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Fala pra gente aí. Instagram, seu É, eu acho que projeto. hoje em dia o Instagram, né, ele você procura por alguém, a primeira coisa que todo mundo fala: "Tem Instagram?", Aham. né, então você olha lá a página do Instagram, então tá lá o arroba DRA, né, doutora Carol Halak, com 2 L's e K no final, e eu tô ali, ou no Impactando Vidas, né, que é Ótimo. arroba impactando vidas Esses ponto 2 com. lugares aí pra te encontrar. Estarei ali. Ótimo. Ana, eu queria te agradecer por você ter Obrigada, Rafa. aceitado. Foi um papo extremamente engrandecedor. Isso é uma coisa que eu já imaginava pela profissional que você é, mas pela Obrigada, pessoa Rafa. também. Então é isso que a gente quer trazer aqui no nosso podcast, pessoas que impactam as nossas vidas.
Sim, Isso é importante, nos traz uma certeza de que nós estamos num processo de mudança, de realizações, nós podemos transformar aqueles que realmente estão aí marginalizados das sociedades, que não têm muitas vezes acesso a muita coisa, mas que possam contar conosco com aquilo que a gente possa fazer por eles. Pelo menos um sim, pouco daquilo que a gente tem, a gente precisa dar, porque com realmente a gente certeza. vai transbordar e com certeza quem nos ouviu hoje transbordou com as suas De alguma palavras, com a forma. sua história de alguma forma, Sim. então a gente só tem a agradecer a você, Obrigada, muito Rafa. obrigado por você estar aqui. Obrigada, é muito legal a gente poder ter esses bate-papos, né, a gente acaba trabalhando junto e muitas vezes a gente não conhece um pouco da história Com do outro, certeza, né, então é sempre enriquecedor, muito viu. bom. Muito obrigado, viu, Obrigada. mano. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Pode ser que você seja melhor hoje, você vai ser melhor na sua saúde mental, espiritual e corpo, porque é isso que nós aprendemos hoje com a Ana aqui no nosso programa. Fica aqui com a gente, curta a nossa página, compartilhe, dê o seu like nesse episódio que você acabou de assistir, manda aí para os seus amigos, para suas famílias, porque hoje a gente teve um bate-papo muito legal com essa pediatra sensacional e que você possa estar conosco nos próximos episódios. Esse foi mais um Pode Ser.